Livro O Restabelecimento do Governo de Deus, Dong Yulan, capítulo 3. Tema desta semana: o Governo de Deus. Meta de hoje: leitura das páginas 55 a 57. O Governo de Deus é restabelecido. No capítulo 5 do livro de Neemias, vemos o início de uma nova etapa. Os muros de Jerusalém foram edificados. Agora é possível estabelecer um governo, e Jerusalém pode ser governada sem intromissão de outros povos. Os muros não foram construídos para aprisionar o povo, mas para manter as coisas negativas do lado de fora. Quando há muros, há uma esfera dentro da qual Deus reina e exerce seu governo. Na igreja há um governo celestial. E tudo que não faz parte desse governo, como palavras negativas, o ego, o mundo e o pecado, fica do lado de fora dos muros. A esfera cercada pelos muros é santa e Deus é a autoridade máxima. Escravizados por causa da pobreza. Apesar de os muros estarem ainda pela metade, a situação interna de Jerusalém começa a ser normalizada. Embora o capítulo 5 trate de um fato negativo existente entre o povo de Deus, para nós isso se torna positivo, pois demonstra que onde há o governo de Deus, a luz resplandece e expõe toda a situação negativa e trevosa que deve ser expulsa para fora dos muros. O fato relatado refere-se à escravidão de alguns dentre o povo de Deus que se tornaram extremamente pobres. Deus nunca permitiu que um judeu escravizasse outro judeu, mas a pobreza em Jerusalém os levou a isso. Neemias ficou indignado quando soube do ocorrido e ordenou que tudo que fora tirado fosse devolvido aos donos, sua própria liberdade, a liberdade de seus familiares, seus bens, suas casas e seus campos. Encarando a situação de forma prática, hoje, quando começamos a perder o interesse pelas coisas do Senhor, pelas reuniões da igreja, pela palavra profética de Deus, pouco a pouco empobrecemos espiritualmente por falta de suprimento e passamos a ser escravos do mundo, vendendo nosso tempo, nossa família, nossa casa e até nós mesmos. A partir daí, não teremos mais tempo para a comunhão com o Senhor, nem para as reuniões da igreja, a fim de receber suprimento de vida por meio dos irmãos e da palavra. Precisamos atentar a esse tipo de situação. Devemos ajudar o irmão que está nessa condição a recuperar o que perdeu. Se ele não vai à reunião, devemos levar-lhes alimento, fazendo com que ele não empobreça ainda mais e não precise vender os campos, as casas e os filhos para o mundo. Temos de ajudá-lo a recobrar o gozo, a alegria e as riquezas compartilhadas para juntos festejarmos com o Senhor. A situação negativa que ocorreu com o povo de Deus só foi exposta e tratada porque o governo de Deus foi restabelecido e esse governo passou a existir graças à edificação dos muros. O governo de Deus foi manifestado. Neemias, o governador, autoridade que representava a Deus, junto ao povo, disse: depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usuários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra ele um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociarei vossos irmãos, para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não deveis andar no temor de Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje. Vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite, que exigistes deles. Então responderam: restitui-lhes-emos e nada lhe pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que faria o segundo prometeram. Neemias capítulo 5, versículos do 7 ao 12.
Graças à edificação dos muros, o governo de Deus foi manifestado entre seu povo por intermédio de Neemias, cujo coração se compadeceu dos que empobreceram. Então, com ousadia, ele dispensou o coração do povo e exortou os demais líderes a ajudar os irmãos pobres a recuperar as posses perdidas. Todos acataram as palavras de Neemias e, com juramento, prometeram restituir aos pobres os bens que deles compraram. Aleluia! Quando os muros são restabelecidos, o governo de Deus sobre seu povo também é restabelecido.